Os donos do jogo. Bora analisar? Vale analisar os donos do jogo. Olha que coisa interessante. Aqui, essa é uma série brasileira, ela está na Netflix e ela traz justamente as nuances do crime organizado. E ela vai mostrando alguns detalhes de como o crime organizado funciona efetivamente por dentro, né? E quais são os acordos inescrupulosos que a gente vê acontecendo? Qual é o código de ética que existe? Porque sim, existe um código de ética. Eu estou para te dizer que o crime organizado ele tem muitas vezes mais organização efetiva do que muita empresa que a gente vê por aí, tá? Empresa legalizada que a gente vê por aí. Então as hierarquias funcionam e não, eu não estou romantizando o crime organizado, porque né, é aquilo que faz com que a nossa sociedade aumente a desigualdade, que faz com que a corrupção exista efetivamente, mas a gente não pode deixar de ao tirar o raio-x, olhar efetivamente tudo que está ali demonstrado, evidenciado naquele raio-x. E sim, essa série, Os Donos do Jogo, traz justamente esse raio-x das pessoas humanas por dentro daquele jogo, por dentro das efetividades que acontecem aí. Tem um carniceiro aqui na rua empinando pipa, marmanjão, né? Empinando pipa e ele tá gritando aí, vivendo a vida dele. Então, deixa ele viver a vida dele lá na rua, empinando pipa dele, deixa eu viver minha vida aqui dentro, trabalhando efetivamente. Então, vamos lá. O que que a gente vai aprender ou o que vale analisar sob uma perspectiva psicanalítica dessa série que está sendo aí uma das séries que está ficando em primeiro lugar semanalmente na Netflix, né? E que está dando o que falar. E que bom, é uma série brasileira, então ela traz os atores aqui performando lindamente, né? Efetivamente. O que dá para a gente extrair aqui numa visão psicanalítica? Vamos trabalhar hoje essa questão da rivalidade entre irmãos. E aqui eu tenho dois núcleos familiares que são interessantes da gente conversar. O primeiro núcleo familiar é o núcleo do dono do jogo, né? Que é o primeiro ator que justamente tem aquele irmão dele lá que vive em pé de guerra e o pai acirra, o pai estimula essa rivalidade entre esses irmãos. E tem o segundo núcleo, que é o das meninas que estão aqui, que justamente o pai não, a princípio, ao que é visto neste momento, o pai, até porque ele está adoecido, ele não estimula. E ao que já deu para perceber em alguns dos episódios, essa rivalidade entre essas duas irmãs não foi estimulado pela família. Então eu quero trazer para você essa perspectiva dos dois núcleos, assim, onde há irmãos, justamente para que você, que é pai, que é mãe, comece a perceber em que lugar que você está nessa dinâmica da rivalidade dos seus filhos. Porque sim, entre irmãos sempre vai acontecer aquele amor, aquela gangorra entre amor e ódio, né? Então a gente já falou aqui sobre a questão dos irmãos mais velhos, a responsabilidade que eles assumem, principalmente quando eles são destronados, né? Do reizinho, a raiazinha da casa, e aí vem o irmão mais novo e destrona ele, como também sob a perspectiva das expectativas que são criadas sobre esse irmão mais velho. Então, essas rivalidades infantis, elas existem e elas caminham com a gente eternidade. Porém, quando a gente chega na vida adulta, e é aqui que a gente entra, né, efetivamente, porque tirando você, pai e mãe, aqui neste momento já não é mais a questão do pai e da mãe. Então, veja, na primeira infância, vamos voltar um pouquinho. Quando nós nascemos, nós somos como uma folha em branco. E todos nós temos traços de personalidade que são inatos a nós. Ainda não houve definitivamente algum
estudo que determine efetivamente que geneticamente nós viemos assim, mais extrovertidos ou mais introvertidos, que nós sejamos mais conformes, né, mais organizados ou menos organizados. Não há ainda, categoricamente, um estudo, ai, gente, científico, um estudo científico que bata, né, o martelo dizendo, não, as pessoas, determinista, né? As crianças nascem assim. A gente viu que esses estudos deterministas já existiram lá no passado, mas eles traziam um viés muito racista, né? Então a gente viu que não é por aí. Então, um estudo determinista relacionado à personalidade, não, a gente não tem, tá? Então, se a pessoa tem, por exemplo, traços de adição, né, de consumo de drogas e álcool, se a pessoa é viciada, geneticamente falando, ela transmite sim algum tipo de tendência genética aos filhos terem esse tipo de vício também no futuro. Mas entra o fator, efetivamente, que é o fator social, que é o fator cultural, que é o fator que aí sim determina entre, não muitas aspas, mas determina quem nós seremos efetivamente ao longo do tempo. Por que que eu digo que determina com algumas poucas aspas? É, porque se você levar em conta que existem pessoas que conseguem sair daquele ambiente, ou daquela família, ou daquela cultura, e se desconectam dali e reconstroem e refazem sua vida, você vai ver que não é determinista também, mas que há uma tendência de que você perdure, de que você persista em algum nível, em algum sentido aqui. Parece que está meio confuso, mas ele vai te dar um norte a partir de agora. Eu vou conseguir clarear para você a partir de agora. Imaginemos que essas duas crianças que nasceram agora, elas foram estimuladas a serem concorrentes. Então, desde criança, o pai e a mãe, o cuidador, ficava: olha, sua irmã é melhor que você. Seu irmão faz mais rápido que você. Olha, mas você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã. Tem rivalidades até entre primos, entre sobrinhos, entre pessoas da faixa etária. As pessoas começam a dar esses comparativos que tornam a vida da outra pessoa assim meio que rivalizada, né? Meio que concorrente. Se a pessoa cresce daquele jeito e ela no traço da personalidade dela, ela não tem ela não tem esse âmago, esse impulso de curiosidade para saber: será que eu sou realmente mais preguiçoso que o meu irmão? Será que eu sou realmente mais ativo que a minha irmã? Será que eu sou realmente mais do que falaram? Se ela não tem isso no traço de personalidade dela, muito provavelmente ela vai replicar na vida adulta aquilo que ela aprendeu sem nunca se questionar, sem nunca perguntar, sem nunca ter dúvidas se é aquilo dela mesmo ou não, se é uma construção de outras pessoas, se aquilo foi imposto, ela não vai se questionar. Então, aqui, quando a gente observa esses dois núcleos familiares, é justamente nesse lugar. Um foi extremamente estimulado pelo pai, né? Então, o pai ali, que do crime organizado, estimulava que os filhos brigassem, que os filhos rivalizassem entre eles e que um ficasse de olho porque o outro sempre ia fazer besteira, então um tinha que estar sempre pronto para limpar a sujeira do outro e o filho era sempre um colocado contra o outro. No caso das meninas, ao que parece, né? Porque aqui a gente já encontra as meninas adultas e o pai já debilitado. Ao que parece, o pai não rivalizava as duas, pelo contrário, elas são até tratadas como gêmeas, né? Existem alguns momentos em que as meninas estão muito tão parecidas que a gente fica pensando, ué, será que não é a mesma pessoa e tudo mais? Mas aqui a gente observa que essa rivalidade foi mais autoimpostas por elas mesmas.
essa questão de uma ter inveja da outra, essa questão de uma querer o espaço que acha que a outra está tomando, esse lugar, sabe, na preferência familiar, na preferência do pai, na preferência de quem vai casar primeiro, de quem vai ser, herdar primeiro o lugar. E olha que interessante, a dinâmica aqui, ela não é tão efetivamente acirrada pela família, mas o poder que essas mulheres, e aí são duas meninas, o poder que essas mulheres vão alcançar, ela depende de quem vai casar primeiro. E uma casando primeiro do que a outra, ocupa esse lugar de destaque, de poder mais rápido. Por quê? Porque na cúpula do crime organizado, há ainda que a gente vai discutir ainda sobre essa questão do patriarcado, do machismo estrutural, que essa série veio para contestar, veio para escancarar o quanto que o sistema é machista e o quanto que as mulheres ficam em segundo plano, mas que no final das contas elas é que estão dirigindo. Elas são as verdadeiras donas do jogo. Mas, como a gente tem que preservar, proteger, coitadinhos, né? A masculinidade frágil que os homens cresceram aí, as mulheres acabam ficando, se apequenando para ficar à sombra. Elas ficam só sussurrando os conselhos que os maridos devem seguir. As direções, os direcionamentos que os maridos e os amantes, porque veja, aqui também tem uma dinâmica de uma amante que está também direcionando. Então, num outro vídeo eu vou trazer justamente essa temática dessa discussão que a gente tem que trazer, que antigamente se falava assim, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E hoje a gente está brigando para falar, olha, não precisamos ficar atrás, a gente pode ficar ao lado, né? A gente pode efetivamente ocupar o nosso espaço ao lado. Porque não, a gente não precisa passar o homem e também não precisa ficar aquém do homem. A gente pode ocupar espaço, não há espaço de homem, espaço de mulher, há espaços, ok? Então aqui é muito interessante porque voltando para o cerne do vídeo de hoje, que é justamente sobre essa rivalidade entre irmãos e o amadurecimento emocional. Quando você se viu, se você tem irmãos aí que você rivalizava quando criança, como que essa relação se dá hoje? Você ainda enxerga no seu irmão aquele menininho, menininha, que você tinha que brigar para dividir direitinho, né, a comida, porque tinha que dividir ali com a régua, porque ai dele que recebesse um maiorzinho, um pedaço de bolo, né? Ainda você enxerga o seu irmão nesse lugar de primariedade, de infantilidade, ou não, você enxerga hoje como sendo uma pessoa adulta que dá para você ter uma conversa adulta, que dá para você ter uma parceria, que dá para você fazer planos, que dá para você dividir os seus amores e dissabores. Como que está para você essa questão? Porque a rivalidade, e aqui vai o alerta de novo para os pais e para as mães, a rivalidade entre irmãos, a rivalidade entre pessoas, ela não se dá no âmbito do nascimento, sabe? Foi isso que eu quis dizer no início desse vídeo. A gente não nasce determinado a ser rival, a gente não nasce determinado a ser rival de outras pessoas. Pelo contrário, somos animais relacionais. Nós nascemos para nos relacionar. Em grupo somos mais fortes, em grupos chegamos mais rápido, em grupos somos mais sólidos, entende? Então aqui a ideia é você está estimulando a rivalidade entre seus filhos ou você está estimulando a cooperatividade entre seus filhos? Um torcendo por outro. Certa vez eu dei um presente para uma sobrinha minha e ela, para uma sobrinha maiorzinha, eu dei um presente. E a mãe dela, que é a minha irmã, começou a ficar desesperada para poder comprar. Por que, que eu não comprei um presente para a sobrinha pequenininha também? Não era uma data especial, não era nada. Eu só comprei porque eu vi aquele presente ali, fui lá e dei. E a minha irmã saiu que nem doida na rua para poder tentar achar o lugar para vender, para comprar aquele lugar. Olha que coisa, ao invés de ela fazer a filhinha menor ficar feliz porque a irmã maiorzinha ganhou um presente, ela quis transformar aquilo como se a irmã mais velha não pudesse ganhar um presente independente da irmã mais nova.
Gente, cuidado, porque é uma coisinha desse tamanho que, se você não presta atenção, torna-se uma rivalidade doentia, tá? Então, curte e comenta.